Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial do curso Ciência da Computação da UFSM e no âmbito do tutorial do Google Jamboard, a aula de hoje é para dar mais uma dica de como inserir o Google Jamboard numa sala de aula, nesse caso em particular usando Jamboards pré-editados. O que seria isso? A ideia seria de já trazer, antes de começar uma aula, um Jamboard criado com uma série de frames, ou seja, com os vários quadros que vão ser utilizados na aula, de forma a não ficar organizando o Jam durante a aula, e sim utilizar exatamente a estrutura que está nele, juntamente com seus alunos, obviamente, para que isso possa tornar, digamos assim, mais dinâmica a própria sala. Então, não fazer o processo de construção, já trazer um pré-construído, mas que vai ser utilizado como base para a interação junto com os alunos na turma. Então, para isso, eu vou usar um exemplo bem trivial aqui, que seria, por exemplo, uma aula de ensino de português, por exemplo, ensino fundamental lá quando o pessoal está começando a sua alfabetização e tudo mais. Então eu vou lá para os meus Jams, Google Jamboard aqui, carregando. Eu tenho uma série de gems que vão aparecer aqui, que são os gems que já estão, digamos assim, que foram utilizados ao longo do curso e tal. Eu vou usar esse de português aqui efetivamente. Então carregando o gem de português, que está intitulado aqui. Esse gem ele está compartilhado, então, ou seja, eu estou usando, notem aqui que está o meu perfil @gmail, ele está como sendo um aluno da turma, então eu sou professor, @fsm, e na minha mão eu tenho um iPad, que eu não vou mostrar a tela aqui para vocês, vou mostrar como aparecia para o professor essa interação do aluno para essa aula de português. Então notem que para esse gem eu já tenho 5 frames pré-criados, então se eu expandir aqui eu consigo visualizar brevemente o que é. Então é uma série de atividades aqui, por exemplo, que seria para justamente uma parte prática com os alunos. Então imagina que eu posso ter um aluno ou vários alunos, tanto faz. E aqui no menu compartilhar, por exemplo, eu daria poder de escrita para um deles. Assim como para o meu perfil @gmail aqui, eu estou passando para o perfil de editor. Se eu passar para leitor, ele acompanha. Então se tivesse vários alunos, eu poderia ou aqui pelo menu garantir que só um deles é editor e os outros são leitores, e consequentemente ninguém consegue fazer nada sobre o que os outros estão fazendo, ou eu poderia dar poder para todos e controlaria, obviamente, através do acordo com os alunos. Lembrando que se todos forem editores, todos podem fazer exatamente qualquer tipo de modificação a qualquer momento naquele dia. Então, ou seja, eu passei para esse aluno aqui, vamos supor que fosse uma aula particular, por exemplo, enfim, mas esse aluno é editor e os outros que tivessem aqui estariam sendo apenas os leitores para acompanhar. Então, professor, na conversa, por exemplo, seja usando uma chamada de áudio ou de vídeo, por exemplo, diz para os alunos: pessoal, agora o Giovanni vai resolver o exercício que está no frame 2. Então, tanto o Giovanni quanto o professor se posicionam ali dentro. Como que o professor tem certeza que o Giovanni está nesse slide aqui, nesse frame aqui especificamente? Ele vai expandir aqui e vai verificar, sim, o Giovanni está no 2. Notem que esse aqui é o ícone do aluno, se tivesse mais alunos eles estariam distribuídos aqui dentro, todos online, obviamente, e o professor consegue ver onde que cada aluno está. E aí pode chamar atenção: Pedro, vem cá, você está no slide 1, venha para o quadro, vou chamar de quadro, não de slide, para o quadro 2, que é onde o Giovanni vai fazer a sua atividade. Então, no quadro 2, o professor passa para o Giovanni: Giovanni, agora você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que conectar a primeira letra, que é a letra T, com um objeto desses desenhos que estão aqui, ou seja, vai ter que pintar a letra T, ou melhor, pintar a letra T com uma cor e circular o objeto que começa com essa mesma letra da mesma cor. Então o Giovanni, que é o aluno que está lá, por exemplo, vai usar a cor azul, ele vai marcar a letra T, por exemplo, e vai marcar o objeto T com a mesma cor, para relacionar os dois. E o professor, enfim, corrige, ou, digamos assim, dá os parabéns caso ele acertou, e poderia agora passar, digamos, a palavra agora: Giovanni, agora você para, e agora o Pedro vai ser o responsável. Pedro, selecione a cor azul, por exemplo, azul já foi, então verde, por exemplo, e faça a mesma coisa agora com uma próxima letra. Então, ou seja, ele vai circular a letra L, por exemplo, e vai achar o objeto que está com a letra L. Então, ou seja, nesse momento o professor fica acompanhando o que está acontecendo. Note o que está acontecendo aqui, não sou eu que estou fazendo com o mouse, e sim no iPad, então, ou seja, com outro dispositivo, podia ser o celular ou outro computador, tanto faz. Então, a mesma coisa, o próximo aluno pegaria a próxima letra, por exemplo, e encontraria o objeto correspondente àquela letra. E isso ia passando de cor por cor, por exemplo, das cores que são possíveis aqui, o C da caneta, e assim por diante. Então, ou seja, essa ideia de interação é o seguinte: a atividade já está no frame, já está dentro do Jam. O que tem que fazer é só propor aos alunos a participação deles na colaboração
da resolução desse exercício particularmente que foi trazido para dentro do exercício. Para o próximo do frame, por exemplo, frame 3, então eu posso chamar assim, agora o próximo aluno, por exemplo, supondo que não teve, só tinha 6 letras, por exemplo, no frame anterior aqui, né, dessas 6 aqui, então o sétimo aluno da lista agora é o responsável por marcar na ordem as letras que fazem parte das mesmas. E aí o professor mais ou menos pode ver, pessoal, venham para o frame 3, que é onde nós estamos agora, pois ele viu que tem pessoas ainda que não fizeram a migração. Com isso, o aluno migrando para o 3, ou seja, eu migrei no tablet, o que acontece aqui no desktop, ok, o aluno chegou ali, perfeito. Então agora, José, marque as letras desse objeto que está aparecendo aqui na ordem como elas são escritas, por exemplo. Então, ou seja, vamos lá marcar, por exemplo, uma cor, botar num marca-texto aqui, quer dizer, um marcador um pouco maior. Então ele marca especificamente o B, ele marca o O, ele marca o L e ele marca o A. Talvez uma cor, deixa eu desfazer, vamos só desfazer, desfazer, desfazer e desfazer. Ou seja, apagar tudo. Eu vou botar uma outra cor aqui, por exemplo, para ficar um pouco mais fácil de perceber. Então o B, o O, o L e o A. Então, ou seja, a ideia é de o professor acompanhar a resolução dos exercícios propostos nesse ambiente colaborativo. Então, isso é uma das partes principais do Google Jamboard, poder permitir que as pessoas participem dinamicamente do mesmo quadro, sem necessariamente precisar de um data show, de um Google Meet ou de qualquer outra coisa. Basta ter uma comunicação de áudio, seja usando um Discord, por exemplo, que é específico para isso, ou mesmo a comunicação de áudio do próprio Google Meet. Então, ou seja, a ideia é que, mais uma vez, o objeto em si, ele já estava aqui dentro, ou seja, esse objeto aqui que é o objeto que o professor, digamos, já tinha trazido. A ideia é não perder tempo em editar esse jam, ao mesmo tempo com que os alunos estão participando da turma. Eu já trago ele pronto com as atividades e durante a aula só ofereço. Uma outra aqui, por exemplo, que poderia ser feito é o caça-palavras. Ou seja, pega 2 alunos, por exemplo, cada aluno é responsável por pegar uma cor e ver quem marca mais palavras. Então o aluno da cor vermelha, por exemplo, lá, marca primeiro, marca uma, marca 2. Aí quando vê um aluno da azul, percebe outra palavra, e assim vai indo. Então, ou seja, a ideia é demonstrar exatamente como que os alunos vão participando dessa atividade, sendo o professor responsável, obviamente, pela, digamos assim, mediação, por assim dizer, da turma. Então a ideia aqui, basicamente, pessoal, é para uma aula, para tornar a aula mais dinâmica, a recomendação seria trazer jams prontos, ou pré-editados, digamos assim, onde só a interação entre professor e aluno aconteceria nele mesmo. Então, ou seja, a ideia de que tudo o que fosse sendo feito aqui seria feito exatamente com a participação de professor e alunos ao mesmo tempo, o professor, obviamente, sempre controlando exatamente o que está sendo feito. Reforço mais uma vez aqui, o Jamboard não é um substituto dos slides, não é um substituto do PowerPoint, por exemplo, ou do Word, ele é um complemento. Então, quando eu teria como se eu tivesse uma sala presencial, eu estaria desenhando, por exemplo, talvez isso aqui, ou projetando num tablet, num datashow, num quadro branco, a ideia é que eu tenha o Jamboard como um quadro, enquanto, paralelamente, eu posso ter os slides num PowerPoint compartilhado ou nos PDF com os alunos e assim por diante. Então, ou seja, é mais uma ferramenta que vem para complementar. Se vai ser útil ou não para cada docente, a decisão sempre é dele próprio. Então o objetivo principal dessa aula é essa, mostrar mais uma das aplicações que você tem do Google Jamboard, juntamente com o ensino remoto. Espero que seja útil para vocês. Se tiver dúvidas, tragam aqui para o Classroom da turma. Um abraço e até o próximo vídeo.